Cadê? Aqui. Beleza, deixa eu abrir ele aqui do ladinho. Aí. Convivência com obsessores e exorcismo. Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Vamos lá. Ana, assombrados como vão, como eu havia dito em um relato, com o tempo eu mandaria os mais pesados, e este que vou lhes contar não é ainda um dos piores, tá? Mas é necessário coragem para contar os acontecimentos pessoais e forças para relembrar certas experiências. O início. Éramos uma família normal, como todas as outras, com alguns problemas comuns, como apertos financeiros de vez em quando e algumas divergências de opiniões da própria convivência mesmo. Contudo, éramos felizes e unidos, eu, meu marido e meus 2 filhos. Na época, isso tem uns 7 anos. Na época, havíamos acabado de nos mudar para um imóvel próprio e as coisas, no geral, pareciam funcionar muito bem. Apesar de ter um marido ateu, sempre fui ligada ao espiritual. E mesmo na época que eu não queria essa ligação, pois ser médium não é sempre fácil, o espiritual estava lá. Até porque na minha adolescência eu havia passado por muitas experiências tensas que um dia contarei. Preciso falar alguns detalhes, e isso pode fazer do relato meio longo, mas isso é para que tenham ideia das circunstâncias e do cenário da situação, e assim terem uma comparação do antes, durante e depois de todo o processo que relatarei. Certas vivências marcam e mudam para sempre a rota das nossas vidas e a nós mesmos. Antes de dar seguimento, informo que apesar de parecer uma história de fanfic, talvez pela maneira que esteja escrita e de certos fatos que aqui relatarei, são todos verídicos. Não há por que uma pessoa se dar ao trabalho de escrever mentiras. Pelo menos não faz sentido para mim. Sou fulana, tenho 35 anos e estudo ocultismo e o segmento da bruxaria tradicional há muito tempo. E isso me ajudou muito a passar por diversas situações em minha vida e nesta que vou lhes contar. Os nomes que aqui existirem serão fictícios. Como havia dito, eu e minha família tínhamos nos mudado. E pouco tempo depois, como por volta de 3, 4 meses após a mudança, a avó do meu marido, vulgo Maledite, precisou vir morar conosco, pois a filha havia morrido de depressão pela convivência com sua mãe e por situações que não sabia lidar. Era uma mulher jovem quando se foi. E como não havia mais ninguém responsável direto por esta Maledite, que era uma senhora não muito querida pelas pessoas, nem pelos familiares, dada a vida egoísta e de más atitudes que havia levado, só restou nós mesmos. Não entrarei em detalhes, pois não é relato para Maledite Day. Como não? Não é? Não tá aqui, meu Deus do céu, tô contando no Maledite. Não entrarei em detalhes, pois não é relato para Maledite Day e quero preservar também alguns fatos familiares por todas. Agora vai, gente. Mas olha aqui, ela cita 33 vezes o nome Maledite. Então acredito que tem a ver com a Maledite, sim. Agora eu não sei também. Bom, vamos lá. Não entrarei em detalhes, pois não é relato de Maledite Day. E quero preservar também alguns fatos familiares. Por todas essas razões, tivemos que acolhê-la e o fizemos de braços abertos. Não estou falando para parecermos bonzinhos, mas era a parente mais próxima do meu marido que não tinha mais a mãe, tampouco possuía contato com os pouquíssimos familiares que restaram. Era a parente mais próxima do meu marido, né? E ele, que já não tinha mais mãe, tampouco possuía contato com os pouquíssimos familiares que restaram. Então, beleza. Observação curiosa. Um pouco antes dela vir morar conosco, eu via a antiga moradora que aqui vivia e morreu neste apartamento. Ela aparecia, sorria e eu dava boa noite, respeitando que ela ainda via este lugar como o lar dela.
Essa moradora falecida eu via indo se deitar onde se localizava sua antiga cama. A sua presença não me perturbava e ela não interferia em nada na nossa vida. Ela era um bandista quando viva e respeito muito essa religião, assim como todas as outras. Mas quando a Maledite veio morar conosco, aos poucos notei que ela parou de aparecer, até que não vi essa antiga moradora nunca mais. Quando tudo começou a desmoronar. Logo nos 2 primeiros meses que Maledite veio viver conosco, os desentendimentos começaram. Ela nos trouxe muitos problemas e dívidas e discussões que antes não existiam, passaram a acontecer. Tudo começou a desenhar de uma forma impressionante, a desandar. Tudo começou a desandar de uma forma impressionante. Nada fluía bem. O ar da casa, que antes era leve por conta de orações e limpezas energéticas, ficou pesado. E meus filhos passaram a ter pesadelos. Não demorou muito e eu também passei a ter noites perturbadoras. Eu acordava de sobressalto, ouvia sussurros, via vultos, ruídos de alguém movendo objetos, mãos sacudindo e acordando a todos. Eram constantes e foi piorando com o tempo. Intensifiquei minhas orações e fazia mais e mais limpezas de defumação, entre outras, e isso acalmava um pouco as coisas. Nossa vida começou a se tornar um inferno, não somente por perturbações de espíritos, como das atitudes da Maledite, que era diagnosticada como psicopata passiva, ou seja, uma pessoa sem empatia, mas que não matava. Nossos dias eram cercados de sombras, seres desfigurados que apareciam e saíam do espelho, levando os meus filhos aos berros no meio da noite. Sombras rastejantes, crianças correndo e presença de pessoas já falecidas que fizeram parte do passado da Maledite, que ela causara algum prejuízo. Eram aparições diárias. Meu marido, como ateu, não acreditava em nada disso, então acabava por desafiar o demônio. Quando estavam ele e sua avó em meio a algum atrito, ele dizia: "Não há demônio, mas se há, me leva, porque deve ser melhor que esse inferno aqui." Ana, eu nunca o havia visto tão transtornado. Numa das vezes que ele disse isso, eu comecei a sentir um frio intenso dentro do corpo, como se existisse uma geladeira dentro de mim. Me cobri com muitos cobertores e era verão, no Rio. Vocês sabem como essa cidade é quente, ainda mais no verão, né? Ambos, ele e a Maledite, diziam palavras pesadas um pro outro, como inferno e tal. Em meu quarto, comecei a tremer e pedi para que parassem. Eu batia o queixo, a minha cabeça começava a ficar confusa e tonta, e sentimentos que eu sabia não serem meus, como de agressividade e ódio, começaram a me tomar. Como eu já tenho experiência com o astral, sabia o que estava por acontecer. Eu ia incorporar. Em minha casa sempre tem amônia, aquela de farmácia mesmo, que dá para usar em limpeza energética de pessoas e ambientes. Então pedi ao meu marido que me alcançasse o vidro. Gente, não sei bem porquê. A amônia afasta seres baixos de ambientes e pessoas, combinada com oração e mentalização. Eu chamo meu marido de pseudocético, pois em alguns momentos, por mais que ele negue a existência do espiritual, ele se assusta. Então ele, o meu marido, que vou chamar de Paulo para evitar repetições de palavras, saiu do banheiro e foi até mim. Ele imaginava o que se passava, pois com tantos anos juntos ele acabou presenciando alguns eventos e tinha vaga noção de como resolvê-los. Paulo, então, quando foi pegar o vidro de amônia para passar em meus pulsos, nuca e na altura do terceiro olho, precisa ter cuidado para não cair nas vistas, tá? E não se queimar. Bom, eu já havia incorporado. A hora que ele chegou lá, eu já havia incorporado. Não me lembro de nada, mas pelo que ele relatou, um demônio lhe disse: "Não estava me chamando?" E falou debochado: "Pois aqui estou." Isso com uma voz totalmente diferente da minha, uma voz gutural e sibilante em certas vezes, como se fosse uma cobra.
Deus não estava me chamando? Pois estou aqui. Ele, o demônio, tentava agredi-lo, enquanto Paulo se esforçava em contê-lo, segurando o meu corpo, chamando pelo meu nome, e quando o fazia, eu tinha lapsos de domínio da minha própria consciência. Num destes instantes, ele passou amônia nos lugares indicados e ardeu como brasa, como se meu corpo tivesse sido lançado numa fogueira, sem exagero. O ser urrava, se contorcia, mas acabou me deixando e eu voltei ao normal. Para deixar claro, se você passar amônia no pulso ou perna ou local, se você passar amônia no pulso ou perna, o local não queimará intensamente em brasas. Pelo menos eu não sinto nada. Não tô dizendo isso para que saiam fazendo isso, tá? Mas para mostrar e enfatizar o efeito dessa substância no corpo de quem está possuído ou com um forte encosto. Depois disso, fiz um amuleto e o consagrei para que não ocorresse mais esse tipo de situação terrível e desgastante. As semanas foram passando, os meses e tudo foi só piorando. Em 2 ocasiões, falei com entidades diferentes, um Exu e uma vovó, em gira de Umbanda. E a Exu, chamada Dona Sete, me disse que ficava impressionada como a minha vida familiar não estava pior diante de tal situação, e que perdas e desgraças deveriam ter acontecido, mas que as minhas práticas estavam segurando tudo isso. Eu me sentia exausta. Já a vovó do centro, em uma outra gira que fui, quando me agachei à sua frente, ela olhou para mim, sem eu dizer uma só palavra, e me falou: "A senhora na sua casa tem o coração negro. A senhora que está na sua casa tem o coração negro, fia. Tá difícil." E eu fiquei entre impressionada dela ter dito o que disse sobre a maledite e mais triste, pois eu me via sem saída e mentalmente cansada. Outra observação. Apesar de ter minha linha espiritual, eu tenho simpatia pela Umbanda por ter sido a religião da minha mãe. Ana, assombrados, nós vivíamos um poltergeist diário. As portas dos armários batiam, as louças voavam, os objetos se moviam, o fogão abria o gás sozinho, a TV ligava e desligava sozinha, tudo isso enquanto tinha que lidar com a maledite, um casamento e 2 crianças pequenas. Agora imaginem vocês estarem andando pela casa e de repente ver uma pessoa sem cabeça, pessoas do passado da maledite, paradas, olhando com fúria para ela. Crianças que ela havia abortado, correndo e gritando pelo apartamento. E sombras negras, sendo que uma dessas sombras era a maior de todas e a mais sinistra. Eu precisava resolver as coisas na rua, mercado, levar a criança no médico e tal. Por isso, contratei uma pessoa para me ajudar. Ela era umbandista. Vou chamá-la de Edilane. Ela me ajudava 3 vezes por semana e, por ser médium, via tudo o que víamos e precisava fazer banhos de limpeza no centro, pois saía carregada da minha casa. Eu pagava esses banhos para ela, os produtos que ela precisava para fazê-los toda semana. Edilane via uma das pessoas afetadas pela maledite e dizia que ficava ao seu lado quase todo o tempo. Eu peguei um álbum de família antigo e pedi para que me apontasse a pessoa que ela via. E de primeira ela colocou o dedo em cima da imagem da minha sogra, que morreu de AVC seguido de infarto, pelas inúmeras maldades que a sua mãe fizera e por situações que não sabia mais lidar. A minha sogra não aguentou e ela passou muitas coisas ruins nas mãos da maledite. Edilane chegou num ponto que não aguentou mais trabalhar na minha casa e disse que, apesar de precisar muito do dinheiro, ela não ficaria. E pedi para que passasse só mais aquela semana, pois precisava ir ao dentista e não podia deixar a maledite sozinha. Nesse momento em que fiz esse pedido, a minha guia falou em meu ouvido: "Fulana,
Edilane só poderá ficar aqui até sexta. Não peça que ela venha nem um dia a mais, por favor, pois não será bom. Acatei aquele conselho e sexta foi o último dia da cuidadora. Na segunda, que era o dia que ela estaria em minha casa pela manhã, ela teve um AVC. Eu me senti muito mal por isso, pois imaginei ter sido a forte e pesada carga energética que ela pegou aqui em casa. Graças a Deus ela se recuperou e está bem. Depois dela, contratei mais 2 pessoas e ambas eram sensitivas. Uma delas, quando ficou num sábado aqui para mim, enquanto eu cobria um evento num trabalho temporário, só de abraçar a Maledite ela ficou tonta. Não conseguiu ficar de pé e começou a vomitar. Ela precisou chamar a filha para buscá-la e eu precisei sair um pouco mais cedo do evento, pois o meu marido e os meus filhos tinham ido passear. Acabou que Paulo e as crianças conseguiram chegar antes de mim. Essa cuidadora foi carregada para casa. Pegamos um táxi e quando ela chegou lá, foi melhorando aos poucos. Ou seja, ninguém suportava a carga da nossa casa. Deixa eu só ver se tá gravando tudo certo. Tá certo, né? Beleza, ninguém suportava a carga da nossa casa. Como tudo estava virado em nossa vida, meus filhos afetados com essa situação, eu precisando trabalhar, todos nós exaustos, buscamos uma casa de repouso que existe há quase 100 anos, num bairro próximo ao nosso. Era uma casa de repouso particular, muito bem estruturada, onde tinha atendimento médico no local, os idosos podiam receber visitas a qualquer momento e sair a qualquer hora também, além de ter várias atividades. Vocês acreditam que em menos de uma semana a Maledite foi expulsa de lá? Nesse curto período de 6 dias, a casa ficou outra e quando soube que ela retornaria, eu fiquei devastada, porque sabia que eu teria que cuidar dela sozinha, pois o Paulo trabalhava o dia inteiro. Quando ela retornou, as atividades paranormais, vou chamar assim, voltaram e mais intensas. Eu precisei selar os espelhos da casa com sigilos e a entrada da porta das crianças com rituais que eu sei para que nenhum ser entrasse nem saísse dos espelhos, que são portais, e não adentrassem aquele cômodo e que não os perturbassem durante o sono. No meu quarto eu fazia limpezas frequentes e até tentei bloquear a entrada, mas este selo era quebrado e tinha que refazer. O que não acontecia no quarto das crianças. Agradeço a minha guia que eu via parada no corredor para que tivéssemos um sono o mais tranquilo possível. Em uma noite em que a Maledite se debatia e se contorcia, gemia com sombras em volta, foi minha guia que me ajudou. Era madrugada, eu estava sozinha com as crianças e o pai delas viajava a trabalho e eu não aguentava mais de sono e cansaço. Sabe quando a gente chora de exaustão? Então a minha guia me disse: descansa, eu vou cuidar disso, confia em mim. Dito isso, a Maledite foi se acalmando, até que parou e eu caí em um sono profundo. Observação: até esse momento a Maledite ainda tinha bastante lucidez. Continuando. Nessa época tensa, o meu nariz passou a sangrar e eu comecei a cuspir sangue, após sentir fortes dores de cabeça que faziam o meu corpo tremer pela forte dor. Em uma das consultas que levei a Maledite, a enfermeira-chefe de plantão, quando viu o que eu sentia, me disse que eu beirava um AVC. Emagreci muito também, indo do manequim 44 ao 34, sendo eu uma mulher de 1,74 de altura. Eu estava numa depressão profunda, eu não tinha fome. Maledite também secava, por mais que comesse como 10 pessoas famintas. Ela tinha muita, mas muita fome. Só de frutas ela comia mais do que 1 quilo diariamente, fora as outras refeições. Eu a levei a muitos médicos, ela fez todos os tipos de exames e nada era diagnosticado.
Ela estava bem, tudo normal, mas cada vez mais cadavérica. Certo dia, peguei o livro do ocultista brasileiro Marcelo Motta e li várias informações que se encaixavam perfeitamente com tudo o que acontecia com a Maledite e este seu estado cadavérico. Segundo ele, esse é o último estado de vampirismo por obsessores, que estes vão definhando as pessoas em vida e não há muito o que fazer. Na real, naquela situação, não havia nada o que eu pudesse fazer, pois a Maledite criou um karma imenso e este não era meu, mesmo afetando a minha vida e da minha família. Um dado dia, várias sombras em forma de meio arco estavam ao redor dela e ela via, dizendo que eles estavam ali para levá-la. Apontava para eles, mas ela não tinha medo, pois nesse ponto a loucura começava a tomar conta de sua mente. Ela passou a ter ausências e não dizer mais coisa com coisa. Maledite não tinha uma demência comum de idoso. Era tão estranho e sem nexo. Pelo que eu estudei durante a minha vida, os espíritos ruins podem sim deixar uma pessoa louca. Inclusive, vemos em muitos relatos do canal trabalhos feitos e obsessores enlouquecendo pessoas de várias idades. Infelizmente, isso de ficar uma galera negra obsessora na minha sala estava se tornando comum e eu via e já não sentia mais nem tanto medo. Só que desta vez eu me levantei estressada. Fiquei diante deles e disse: olha, vocês são obsessores dela, não meus, nem dos meus filhos e marido. Não temos dívidas com vocês. Então, se tiverem que atacar alguém, que não sejam nós. Vocês e ela que se resolvam. Eu não vou interferir mais em nada. Eu fico na minha e vocês não mexem comigo e nem com a minha família. Quebrado este acordo, eu vou partir para a ignorância. Eu nem sei o que me deu. Eu acho que eu tava tão aborrecida da vida e cansada daquilo que eu saí falando mesmo e fiz essa espécie de acordo com os obsessores dela. Porque eu fazia oração, fazia limpeza e adiantava alguma coisa somente e ainda ficavam furiosos comigo. Ah, não é justo entrar em karma alheio, né? Eu já tenho o meu. A partir desse dia, as coisas começaram a ficar mais tranquilas para mim e para minha família. E a Maledite passou a ficar pior. Eu até tinha rezado e tal, mas não adiantava nada e ainda pegava carga para mim. Ninguém conseguia ajudá-la, de nenhuma religião. O começo do fim. Maledite agora passava os dias no sofá, como se tivesse morrido, completamente alheia à realidade. Permanecia com a cabeça voltada para cima, passando horas olhando para o nada. Seus olhos eram vazios e ela mal se mexia. Vinham médicos aqui em casa, pois conseguia este benefício, mas nada era diagnosticado. Realmente era espiritual e nada mais. Em uma manhã, eu estava na cozinha e ela começou a gritar. Saí correndo para ver o que estava acontecendo e ela estava imóvel olhando para cima, de boca fechada e totalmente ausente. Alguns momentos depois, eu vi uma sombra negra com larvas, tipo vermes, pairando em cima da sua cabeça. Segundo dizem, é a materialização da energia ruim da pessoa e de seus maus pensamentos, sendo um dos tipos mais baixos de manifestação deste caso. As semanas foram se passando e o estado dela seguia o mesmo. Minha guia me disse que o que a mantinha viva eram os obsessores, que o seu espírito não estava mais tão ligado à matéria. A gente tentava estimular para que ela saísse desse estado vegetativo, mas era em vão, e por não termos condições de pagar uma clínica psiquiátrica, ela ficava em casa mesmo, sendo monitorada por nós e pela equipe médica que periodicamente vinha fazer as visitas e colher amostras de sangue, etc. Maledite só reagia um pouco para comer. Ela ainda era faminta e tinha muita sede, mas agora em menor escala, com uma dieta mais pastosa, seguindo orientações médicas.
Pessoal, tudo isso era tão bizarro e sem sentido de alguma forma que quando paro para relembrar, eu me assombro com tudo que vivemos. Em uma noite, quando eu dormia, eu tive um sonho. Na real, foi um desdobramento mesmo, né? Não foi um sonho, foi um desdobramento. Estava em um banheiro grande e me passou a impressão de ser um banheiro de hospital. Era todo branco, azulejado, com um pouco de limo nas paredes. Havia no canto esquerdo uma daquelas bandejas de alumínio onde se coloca instrumentos cirúrgicos. Seguindo por essa mesma parede, havia uma porta de madeira escura, crua, no sentido que era bem... madeira crua, no sentido que era uma madeira... Era bem simples a porta, sem detalhes ou algo assim. E uma maçaneta redonda. Parecendo algo enferrujado. No meio do banheiro havia uma cadeira também de madeira, ela era velha e o único móvel ali. De frente para essa cadeira tinha uma pia simples e um pequeno espelho bem acima. Logo do lado direito, uma banheira branca com limo também, parcialmente fechada por uma cortina de plástico, contendo um chuveiro de ferro. Eu estava caída no chão, de avental, e me sentia totalmente sem forças. Eu não conseguia me manter de pé e por alguma razão eu sentia necessidade de entrar naquela pequena banheira, tipo daquelas de apartamento antigo, a fim de tomar uma ducha. Eu estava bem no centro do cômodo, de frente para a pia e apoiada na cadeira. Comecei a tentar me levantar, mas parecia algo impossível. Enquanto eu olhava para a direção da banheira, sentia uma presença maligna do outro lado da porta. Eu sabia exatamente quem era. O demônio. Aquele ser não humano, pesado. E podia perceber sua energia cruel e densa, de pé, do lado de fora. Nesse momento, a minha vontade de entrar debaixo d'água aumentou e fui rastejando até que consegui chegar na banheira para tomar banho, de avental e tudo. Dizem que a água é um conector com o espiritual e talvez instintivamente e inconscientemente eu buscava alguma fuga ou conexão com algo que pudesse me tirar dali. Tipo no filme Constantine, que ele põe os pés na água para ir para o outro lado. Com a pouca força que eu possuía, consegui ficar relativamente de pé, meio curvada, e abri o registro do chuveiro. Mas, para minha surpresa, ao invés de sair água, saiu sangue. Fiquei encharcada deste fluido que grudou no meu cabelo, entrou na minha boca e me assustou bastante. Nessa hora, senti que a presença maligna havia adentrado aquele cômodo, e quando abri a cortina, vi aquele ser negro. Sem forma definida, sem feições, me puxando pelos cabelos e me arrastando dali para frente da pia. Ele me pôs de pé e me imprensou contra aquele objeto, me fazendo olhar para o espelho, sussurrando algo como: "Vou acabar com você." Dito isso, ele começou a bater o meu rosto contra o espelho, segurando forte a parte de trás do meu cabelo com fúria. Quando de repente, em um piscar de olhos, estávamos numa cama, onde ele seguiu me atacando e em questão de segundos eu acordei em minha própria cama. E acreditem, ele estava materializado neste plano, no meu quarto, em cima de mim, cheio de ódio, e agora tentava me sufocar. Sentia o seu peso e as suas mãos apertando fortemente o meu pescoço e começava a ficar sem ar. Eu olhava o que deveriam ser os seus olhos, mas eram apenas um contorno mal recortado de um globo ocular, menos escuro que o restante do seu corpo. Isso não era paralisia do sono, pois comecei a revidar e tentar socá-lo e chutá-lo, pois se eu não fizesse algo, eu sentia que iria realmente morrer, pois começava a ficar tonta pela falta de ar. Me debatia muito e teve uma hora que eu não sei como consegui me livrar dele. E este ser ficou de pé, aos pés da minha cama, rosnando e bufando.
Eu estava com muita raiva, pois aquela situação toda que eu vivia não tinha nada a ver comigo. Mas como disseram, as orações, os mantras, etc., atrapalhavam a atuação dele. Sentei-me na cama e, sem pensar muito em minhas palavras, eu disse: seu filho da mãe, você tá ferrado, eu vou te expulsar daqui. Eu disse que não era pra mexer comigo e agora eu sei como me livrar de todos vocês. Nisso ele sumiu. Aí vocês vão perguntar, talvez julgar até, do que eu fiz e relatarei a seguir, do porquê não ter feito antes. Já adianto que não fiz, pois não tinha o conhecimento necessário. Eu comecei a estudar e estudar muito em diversos livros e com ocultistas de ordens de como acabar com tudo aquilo e finalmente ter paz para todos. Apesar de não ser um ritual dos mais complexos, precisa ser bem feito e tem palavras que não são em português e precisam ser ditas corretamente. O ritual não era nada do mal, macabro, nem pesado. Pelo contrário, era a invocação de hierarquias angélicas, arcanjos, sendo um ritual de banimento, como para desinfetar o ambiente, lugares obsidiados, etc. Não darei detalhes, apesar de ter na web e no YouTube, pois os estudiosos deste segmento não gostam desse tipo de divulgação, devendo ser algo mais restrito. Passei alguns dias me preparando e quando finalmente me senti pronta, fui para o centro da minha sala e comecei a fazer. Maledite estava sentada atrás de mim no sofá, com sua expressão catatônica. Comecei o ritual. Fui realizando todas as etapas e em um dado momento, um golpe forte de vento me atingiu. Não era ruim, pelo contrário, era morno e cheguei a balançar. Meu corpo se aquecia conforme eu realizava essa limpeza. Eu falava as palavras necessárias, mas sentia uma inquietação da minha guia. E no momento que precisei virar para trás, eu vi a Maledite com a cabeça toda voltada para trás, olhos brancos e a boca tão aberta que dava a impressão que a sua mandíbula havia se deslocado. Seu corpo estava com certa rigidez e a parte do seu tórax e abdômen estavam para frente. Gente do céu, peraí! Seu corpo estava com certa rigidez e a parte do seu tórax e abdômen estavam para frente, como se existissem vários travesseiros atrás das suas costas. Tipo assim. Confesso que me assustei e parei por uns segundos com aquela cena que gostaria de desver. Porém, uma voz me disse para que continuasse e que não era para ter medo. Sendo assim, fui adiante. E quando tudo terminou, olhei para Maledite e ela estava relaxada, calma, com uma expressão serena e aparentemente alguma reação ao externo. A energia do apartamento ficou neutra e não houve mais perturbações ou visões de obsessores. Maledite apresentou certa melhora, mas não muito tempo depois ela acordou numa dada manhã e senti que seria a sua última. Dei banho nela, alimentei, a arrumei e aferi sua pressão, como sempre fazia, várias vezes por dia, apesar dela não ser hipertensa, né? E vi que a pressão estava baixa, assim como seus batimentos. E este processo de caída de pressão, né, esse processo de queda de pressão e batimentos foi muito repentino, pois ela havia acordado muito bem. O que me alertou foi o meu pressentimento antes destes sinais de que ela não ia adiante. Liguei imediatamente para a ambulância, enquanto ela estava deitada com a cabeça no meu colo. Eu vi que a sua pupila estava muito dilatada e ela mal reagia. Durante a espera da ambulância, fiz uma oração pedindo que Deus a perdoasse, que os mentores espirituais de luz a guiassem e que ela poderia ir em paz. A ambulância chegou e ela foi imediatamente removida para um hospital próximo. E no início da madrugada do outro dia, meu marido me ligou, pois ele saíra cedo do trabalho para ficar no hospital com a avó,
já que eu tinha 2 crianças pequenas e sem familiares que morassem perto para poder ficar com eles. Então, por volta das 2 da manhã, Paulo me comunicou seu falecimento. Quando pude ir até ele, após conseguir uma pessoa para ficar com os nossos filhos, eu vi 2 mariposas negras sobrevoando e rondando eu e meu marido. Não sei se foi impressão, mas senti a presença da Maledite. No enterro, éramos somente nós 2 e um casal de tios meus que foram nos dar uma força. Ninguém mais. Essa série de acontecimentos marcaram profundamente a minha família. Nos afetou bastante, mudando o curso que estávamos seguindo e desestruturando-nos psicologicamente. Mas nada como o tempo para ir nos curando, né? Bom, esse foi meu relato, sei que foi longo, e isso porque cortei muitas coisas. Muito obrigada pela oportunidade de poder contar a vocês e agradeço o respeito do canal com todos aqueles que enviam suas histórias. Abraços para Ana, Matheus e a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Gente, tudo isso foi carga negativa da Maledite. Tudo isso. Nossa, ela era pesada mesmo a situação ali com essa mulher, hein? Olha. E aí, só por estar no mesmo ambiente, na mesma casa, olha tudo que virou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ali, ela tava... Não tinha outra opção, não tinha o que fazer. Né? Era difícil mesmo. Mas imagina quando você trabalha com alguém assim, não é? Quando você faz amizade com alguém assim e traz para sua casa ou vai na casa dessa pessoa, o quanto de coisa que pode atrair para você, acabar afetando você por estar perto apenas de uma pessoa assim. Ai, não é para abrir isso aí.